Olá, o Revisitando o Placar chega ao ano de 1986. A gente pegou uma edição especial de 1986 para contar fatos, né, da revista Placar, principalmente no futebol. Mas 1986 foi um ano rico, né? Muitas histórias, algumas tragédias, algumas coisas boas que aconteceram em 86. E para contar tudo isso daí, ao meu lado, o Flávio Gomes. Flavinho, Tudo bem, tudo Michelete? bem? Tudo bem? Legal. Você tá bom? Ótimo. Bernardo Ramos, que prazer. Não é 1984, o livro de George Orwell, mas é um ano bem movimentado, como você falou. Bem Como disse o movimentado. Flávio, os anos eram mais Agitados. agitados. Começou de forma explosiva, né, Bernardo? Como você lembrou, uma tragédia, né, no mundo e que foi mostrada para o planeta todo, né? É, porque os Estados Unidos tinham um programa de ônibus espaciais, né, no início dos anos 80. Aliás, isso continuou até os anos 2000, que houve outra explosão também, né? Mas depois a gente fala mais sobre isso. Quando a gente chegar no ano 2000, porque nós estamos em exato, 86. 86 ainda. É, Mas você foi- tá- 14 Você tinha anos quantos ainda. anos, Bernardo? eu tinha 9 quando a Challenger explodiu no final de janeiro, né? 7,6. 7,6. Quando a Challenger explodiu, depois de decolar, né? Sim. De Cabo Canaveral. no A sul da Challenger. Flórida. Como vocês veem, eu gosto das coisas do espaço aqui. Eu tenho o Sputnik tatuado aqui e tenho um disco voador quando chegou o Felipe Facincani na Terra, né? Que foi em 85. Isso, exatamente. Mas em 86, Bernardo, eu trabalhava para a SBPC, Sociedade Brasileira por Progresso da Ciência. A gente fazia um programa de rádio, cuja vinheta, no final da história desse programa da vida, foi gravada pelo William Bonner. Oh, Então, eu já trabalhava muito com jornalismo científico, né? Vivia lá no INPE, lá em São José dos Campos e tal, entrevistando os grandes astrônomos. O meu primo era diretor do Planetário, Irineu Gomes Varela. Inclusive, hoje a sala de exibição do Planetário se chama Irineu Gomes Varela. E eu estudei astronomia lá. Então, esse meu irmão assunto... Marcos também. O seu irmão Marcos no Marinho Planetário também. O mesmo professor que eu, inclusive. O professor Orsini. E essa história da Challenger foi um troço, né? Você era novinho, né, Bernardo? Mas você, claro, conhece bem a história. É a primeira mulher astronauta, né? Porque os americanos eram astronautas, os soviéticos eram os cosmonautas. E os chineses? Os chineses eu não sei. Taikonautas. Taikonautas. Olha só, tá vendo? E foi a primeira mulher numa missão dessa que acabou morrendo também. Foi um troço, putz, gigantesco. Assombroso, né? E mais fatos, né, que aconteceram. Cometa Halley. É mais ou menos Né? como o título mundial do Palmeiras. E o Um a cada mascote, passo. que foi um personagem criado, se eu não me engano, pelo Boni, na TV Globo, era o Raleifante. Elefante. Olha só. Eu me E até tem virou uma E vaga ninguém, viu, lembrança. olha, e ninguém viu o Cometa Halley, hein? Diga-se. Ninguém viu, ninguém viu. Eu lembro E que eu agora fui só passa viajar em 2040 e São pouco, 76 né? anos. 76 Eu anos, fiquei né? olhando pro É. céu, não vi nada. Tivemos o Plano Cruzado, o presidente do Brasil era o José Sarney, né? E aí o Plano Cruzado é um pacote de medidas econômicas para acabar com a inflação. É algo que tem, ainda está hoje. Surgiram os fiscais do Sarney. Do Sarney, porque ia mudar o preço, Sim, né? o mercado, Plano Cruzado basicamente era acabar com a inflação por decreto. Olha, a partir de hoje não tem mais. tem Então mais. ninguém mais sobe o preço de nada. É Não claro que isso podia funcionou. marcar, né? Remarcar. Nunca a marcar, Tsunami ficou tão famosa quanto no Sim. Plano Cruzado, e o ministro da Fazenda era Dilson Funaro, Eu sou Funaro. que tinha um apelido que é impublicável. E na época, com essa história quando começou a subir preço de carne, o Sarney mandou confiscar os bois no pasto. É. Né? Gente, o Brasil era muito louco. Maluco, maluco. Uma coisa legal, a Hebe estreava no SBT. Olha só. E tinha o Ronald Golias, tinha a Nair Belo, né? Uma figuraça, né? Que gracinha. Muito legal, né? Uhum. A Hebe estreando, a Hebe que fez um sucesso enorme no SBT. Teve mais um fato triste, né? Chernobyl, Chernobyl. né? Que é um dos piores desastres nucleares É o da pior, história. Se não é o pior, é. é um dos piores, né? E também ficou marcado. Nós tivemos coisas boas, né? Como a Copa do Mundo de 1986, a Argentina vencendo a Copa na final contra a Alemanha, e o Maradona sendo o grande nome da Copa do Copa Mundo. no né? México, Copa que era Copa para do ter sido México. realizada na Colômbia, né? O Brasil foi Cima, eliminado pela França, Pela França. nos pênaltis, empate por 1-1, e depois o Brasil perde nos pênaltis, o Sócrates perde pênalti
e o Júlio César nos pênaltis, e no tempo normal, ainda o Zico acaba perdendo um pênalti. É. Bernardo? E o Brasil foi tomar o primeiro gol justamente na partida contra a França, né? O Carlos não tinha gol do Platini ainda no primeiro tempo. É um pouco de falha do Carlos, né? Que era um grande goleiro. A bola desviou, né? A bola desviou e aí tira um pouco o Carlos do lance. Agora, 86, isso é muito importante que o Flavinho falou. A Copa do Mundo seria disputada na Colômbia. Até que em 1983, o presidente colombiano Belisário Betancur desiste, simplesmente fala: não vamos aceitar o tal de cadernos de encargos da FIFA. E aí dá um chute no traseiro da FIFA. Inclusive, um estádio foi construído e ele é utilizado. É o estádio de Barranquilha, onde joga o Júnior Barranquilha. Foi um estádio construído para a Copa do Mundo de 86. Isso 3 anos antes da Copa, quer dizer. Aí a correria da FIFA para arrumar uma sede, né? E foi atrás do México. O Brasil poderia ter sido. Estados Unidos foram cogitados e, se não me engano, o Marrocos. É que eu acho que o México já tinha uma estrutura um pouquinho melhor vindo de 70, né? Não era tanta diferença assim, né? Eram 16 anos só, né? Se você pensar bem. Então houve um acréscimo de seleções. 86 é a segunda Copa do Mundo disputada com 24 seleções. Em 70 ainda havia 16 seleções. Muda o formato, né? Porque em 82 já era aquele formato, por exemplo, o Brasil pegou aquele triangular. Isso, eram 4 triangulares. Argentina, e aí já em 86 é já é outro formato. É a primeira vez na história das Copas em que há oitavas de final. Oitavas de final, exatamente. Mas o fato, nasceu a Lady Gaga. Opa. Em 86. Como é que é o nome da criança, hein? De batismo. Eu não Olha, agora você me pegou. Agora você me pegou. É algo. Tem um filme muito legal que é produzido em 86. Eu acho um filme fantástico. Aqueles da Sessão da Tarde. Você era vagabundo, não fazia nada em casa. Você chegava em casa, pô, tava lá com a mãe. Não ia estudar. Não ia estudar, nada. Inventava, falava que não tinha lição. E tinha um filme que se chamava Curtindo a Vida Adoidado. Eu achava demais esse filme. Só tem uma cena que machuca o coração, é aquela cena da Ferrari, né? A cena da Ferrari que despenca lá de cima. Você deve se lembrar desse filme. Eu lembro, o azar da Ferrari. Uma Ferrari histórica lá, tal, que era do Fusca, pai do... eu ia ficar triste. Cara, era bem legal esse filme, esse muito filme, legal. Se não me engano, a música tema é Twist and Shout, né? Exatamente. Tanto que ele vai lá, o Ferris Bueller... Vai lá e canta, tal, interpreta, enfim, tal, né? Muito legal. Curtindo a vida doidado. E aí, Flavinho, para você, o Fusca deixava de ser comercializado pela Volkswagen. Conta aí. Em 86, foi 86. A última série, a série ouro do Fusca. Mas depois ele volta, né? E depois ele volta quando o presidente Itamar Franco, ele vai à Volkswagen, ele assume no lugar do Fernando Collor, que tinha sido empichado, e sugere, como um bom mineiro, mas não tem, dá para fazer um carrinho um pouquinho mais barato aí e tal, e a Volkswagen retoma a produção do Fusca. E aí surge a série Itamar. Fusca do Itamar, Os últimos Fuscas chamado de Fusca do são Itamar. conhecidos pelos colecionadores como os Fuscas Itamar. É isso mesmo. Que é 93, né? É, por aí. 93. Fala, Bernardo. Tem uma boa pro Flavinho. 1986, o ano que começa com a dobradinha Piquet-Senna no Grande Prêmio do Rio de Janeiro, ainda em Jacarepaguá. Exatamente. Um calor absurdo, e o Piquet, né? depois, em 86, ele já... Não, pela Williams. Já estava na Williams. Foi a estreia dele na Williams, inclusive. E a Lotus amarela, né? Não, a Lotus preta ainda. Lotus preta ainda. 87, que é Lotus a Camel, né? O Senna ganhou 2 corridas em 85 e 2 corridas em 86, se eu não me engano. E a de 86, na temporada de 86, já que falamos de Fórmula 1, é a temporada em que o Senna inaugura aquela história da bandeira. Quando ele ganha o Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Detroit, e um cabra dá a bandeira para ele no alambrado e ele festeja com a bandeira. Ele adota. E por que ele faz isso? Porque o Brasil tinha sido eliminado pela França na véspera, na Copa do Mundo. Os mecânicos da Lotus eram todos franceses, da Renault. E ficaram zoando o Senna até não poder mais. E aí o Senna, em desagravo, ele pega a bandeira, ganha a corrida em Detroit e faz aquilo. Tem uma curiosidade também sobre a temporada de Fórmula 1. Pela primeira vez, talvez única, o Flavinho pode dizer muito melhor do que eu, a McLaren corre com um carro... era Marlboro, né? Não, Marlboro Light. Marlboro Light. Dourado. Marlboro. Um dos seus carros. Algumas vezes a Marlboro correu sem usar o nome Marlboro, isso muitas vezes nos países onde isso era proibido. Onde era proibido. Principalmente França, Inglaterra e depois Alemanha. Foram os primeiros países que baniram a propaganda de cigarro. Então, disfarçavam a marca com um código de barra, outro com nome de piloto. Exatamente.
Mas o que o Bernardo falou é verdade. A Marlboro fez essa tentativa, a McLaren, na McLaren com Agora, o agora carro uma Dora. pergunta, para mim, a Lotus Preta, a gente falou da Lotus Preta, para mim foi o carro mais bonito da história da Fórmula 1, aquela Lotus Preta. Para você foi, ou Fabinho, ou não? Não. Eu acho que era uma pintura, foi uma pintura marcante, foi campeão do mundo com Emerson Fittipaldi, também marca de cigarro, preta e dourada e tal. É um player, né? É um player special, mas eu tenho outros carros que eu gosto mais. Carros. O Flávio vai me chamar de modinha, mas pra mim o carro mais bonito da Fórmula 1 era de 86, da Benetton. Da Benetton? Que ganha a primeira corrida com o Gerhard Berger no México, aliás. Sim, no Grande Prêmio do México. E a Benetton A chegou até a pintar a Brabham, pneus. que era baixinha, né? uma Brabham baixinha, 87, acho que do Hélio De Angelis, que ele morre, inclusive, num acidente, Morre em né? 86, 86 em no fim, num teste privado. Isso. Era muito bonita também, né? Também, nos carros asa, né? Era bem bonito também. Isso aí. Bom, vamos começar? Nossa Não capa... começamos ainda? Começar a leitura da placar, né? A gente fez uma introdução já de 10 minutos, mas aí é a capa da placar que a gente pegou para garimpar, né? Evair e Careca, 2 centroavantes revelados aí pelo Guarani, né? O Careca, campeão brasileiro em 78 com o Bugre, e o Evair surgindo, depois o Evair que viraria grande ídolo do Palmeiras, campeão brasileiro no Vasco, enfim, mas o menino Evair aí, surgindo no Guarani, e os dois disputando a artilharia do Brasileirão, uma disputa acirradíssima, né, Bernardo? Os dois ali disputando, e o Guarani e o São Paulo chegando à final. O Campeonato Brasileiro de 86 termina em 87, né? Sim. Mas aí é uma edição de 86, já prevendo, né, que fosse acontecer essa porque final. você vê ali em cima, o Bernardo vai falar, mas eu não quero deixar passar o emblema do América do Rio, que está lá. Sim. Galo e Diabo estavam vivos na disputa pelo título brasileiro de 1986, que foi decidido em 87, e os dois grandes centroavantes ali. O São Paulo eliminou o América na semifinal, né? O América que eliminou o Corinthians de Gil e Catanossi. Sim. Não, Catanossi, o volante. Volante Gil Catanossi. não, Jatobá e Catanossi. O zagueiro Jatobá e o Catanossi que veio do América de Rio Preto, porque teve o Gil Catanossi também, Isso. que era irmão do Isso, Catanossi, por isso que eu morreu fiz a confusão. Mas esse time tinha Jatobá e Catanossi, Jatobá o e América Catanossi. eliminou, se não me engano, Foi- nas oitavas de final. Não, foi nas quartas. Nas quartas. Nas quartas, o América ganha o jogo no Pacaembu, 2-0. Uma grande atuação do Luizinho e do Renato, que depois vai jogar no Flamengo. Renato Carioca. Renato né? Carioca, que joga no Flamengo e no Fluminense Esse também. time tinha Polaco, Pedro O Regis Paulo, no gol, Regis no o Denilson, gol, que joga Denilson, depois no que Corinthians. foi cortado da Moreno, seleção né? brasileira que disputou o Mundial Isso. de 85 na União O Soviética. Polaco joga no Fluminense, joga no Carrossel Caipira também no Mogi Isso, Mirim exatamente. também. Pedro Paulo E na esse é zaga. o último grande momento do América Do América. nacionalmente, né, Bernardo? Porque depois o América em 87, por causa da Copa União, todo mundo questiona, né? Fala, pô, como a claro. Copa União não teve Mas o disputa em América, que foi 88. semifinalista, e não teve o Guarani, Não né? teve o Guarani finalista. Finalista, né? E Exatamente. disputa em 88. É. Aliás, Volta, né, em 88. volta em 88, num time, campeonato que era se chamado não de me- Copa União também. Se não me engano, o técnico era o Pinheiro, Eu do não me América. lembro, eu não me Do lembro. América e tinha um atacante chamado Paloma. Paloma, me lembro do Jogou Paloma também. que jogou, se eu não me engano, no Porto Alegre de Itaperuna Isso. ou na Cabo Friense. Um dos dois times, essas equipes tinham acabado de subir para a primeira divisão do Campeonato Exatamente. Carioca. Bom, E aí... o detalhe ali, só nas camisas do Guarani e do América e do São Adidas. Paulo, ambas Adidas, é que a gente vai ver outras fotos do Careca. O São Paulo patrocinado pela Nugget. Nugget, que era uma como é que chama isso? Negócio de engraxar. Negócio de engraxar. graxa de sapato, né? E Lix, que era construtora, A né? Lix é uma construtora. Eu acho que da tem a região Lix de Campinas. até hoje, eu acho que Sim, tem Nugget daquela também, né? região, da região de Campinas. Isso, exatamente. Então, se você quiser fazer propaganda, você da Lix, ó, a gente Aí, fazendo ó, uma tá vendo? propaganda para Se vocês, você né? quiser engraxar o seu Isso. sapato, Também, ó. sempre com Sapato cera aqui, ó. Nugget. Isso, Cera cera não, Nugget. graxa. Sei lá Graxa como é que chama Nugget. isso. Nunca se graxa É. em sapato. E aí o Guarani eliminou o Atlético Mineiro, né? E o São Paulo eliminou o América, né? E eles chegam à final. Mas vamos virar a página. Vamos lá. Vamos lá. Novinho Ivair. Careca sempre na hora certa. Aí o Careca definindo contra o América. A gente falando, né? Que foi a semifinal. Morumbi lotado. Se o nosso José Trajano ou o Alex Escobar estiverem vendo essas fotos, eles vão chorar assim, desbragadamente. E que camisa Porque linda ver do o América, o América do Rio, jogando no Morumbi lotado, numa partida de semifinal de Campeonato Brasileiro.
Putz, dá uma dor no coração, rapaz. É Dá. a mesma dor que dá quando eu vejo a Portuguesa fazendo a final contra E o eu Grêmio. também gosto muito do Bangu, também 10 sinto um anos pouco depois. dessa dor aí. É. O Bangu chegou na final em 85, né? Ó, você vê que curioso, né? O Bangu na final em 85, a América na América na semifinal em 86. 86, né, Berna? Isso. E um dos gols mais bonitos que eu vi do Careca Foi contra o foi Fluminense. contra o Fluminense nas quartas de final, né? Isso. Uma Ele vitória por recebe a 2 cobrança de 0, lateral, ele mata e Bate a bola, encobre. bate no travessão, bate Paulo na Vitor, trave né? e entra, né? Acho que foi Golaço. 2-0 pro São Paulo Gol nesse espírita, jogo no né? Morumbi. Gol espírita. Golaço, Golaço, golaço. E aí, Careca sempre na hora certa. O Careca vivia um momento sensacional e depois ele seria negociado para o Napoli, né? Faria grande Isso. dupla O com o Maradona. Maradona. Ali o 16, acho que se não me engano, é o Rômulo, ponta esquerda, que era reserva do Sidney, que aparece ali. Sidney que foi né? pro Flamengo E depois. foi para o Flamengo depois, tem uma rápida passagem para o Flamengo O e uma rápida Sidney- passagem pelo Santos também. O Sidney foi pré-convocado para a Copa de 86. Ponta esquerda, Sim. né? Do São É, Paulo. Campeão exatamente. paulista de Muito bom. 85. E houve muito ali bom ponto esquerda. algumas rodadas de cortes. Ele acho que rodou na primeira delas. O Marinho estava nessa. Marinho, Marinho ponta do direita Bangu. do Bangu. Aliás, o Bangu aposentou a camisa 7, Sim, né? aposentou há 2 anos, 3 anos. Né? Isso, exatamente. E o. Enfim, houve uma série de cortes ali, mas assim, em blocos. O Mauro Galvão acabou rodando também numa série Grande dessa. zagueiro. Ou seja, tinha gente muito boa. É, verdade. Vamos lá, vamos virar a E ali, página. ó, outro detalhe, ali na tarde a gente vê se quiser até abrir a página maior um pouquinho, para a gente ver, Copa Brasil, né? Porque Copa o Brasil, Campeonato Brasileiro exatamente. já teve vários nomes, né? É, Nessa época ele era chamado de Copa Brasil, mas não tem nada a ver com a Copa Copa do do Brasil. Brasil Que hoje. a Copa do Brasil, na verdade, É, surge era o em nome- 1989 com isso. o Grêmio campeão O em cima nome do esporte, Campeonato né? Brasileiro, em algum momento, foi Ah lá. Copa Brasil. Tá aí, né? No grupo. Boa, Felipe. No grupo Z, para vocês terem uma ideia de como deve ter sido esse regulamento, Ó, acabou o eu acho que alfabeto. quem tá dando empurrão ali, ó, tem um pênalti ali, ó, que não é dado, hein? O Denilson acho que tá dando empurrão ali em alguém, não sei se é no Nelsinho, lateral Rolou uma esquerdo. questão semiótica agora, porque tem o patrocínio da pênalti lá em cima também, tá vendo? É Tem. verdade. É, Quando você exatamente, era falou ba- do pênalti rolando, até achei que fosse. É, exatamente. Tem um pênalti. Não, exatamente, tem um pênalti. Exatamente, boa. Pô, tem uma boa observação. questão semiótica aí. Sensacional. Abre de novo, que você queria lembrar o técnico? Abre de novo a página, por favor, que dá dando paralelo. O técnico Pinheiro ainda dá entrevistas, tá ali. no Então, o começo, Pinheiro exatamente. era técnico. Dizendo, quase exatamente. conseguimos o nosso E o Pinheiro objetivo. também era em 88, que a gente fala de 88, também era o Ah. Pinheiro, se não me engano. Tá? Muito bem. Então vamos virar. O técnico do São Paulo aí é o Pepe, hein? Não era o Cilinho. Isso. Mais uma página aí, agora o Pepe, olha lá, evita as palavras de entusiasmo. O Pepe que tinha sido campeão na Inter de Limeira. O Cilinho tinha sido técnico do São Paulo em 85, um ano antes. 85, o time um ano dos antes. menudos, campeão Exatamente. paulista. O Cilinho é um técnico E o que Cilinho- rejeita convite da Da CBF. seleção brasileira. Exatamente. E aí o Pepe assume em O 86. Pepe que tinha sido campeão paulista Sim, pela Inter de pela Limeira. Inter de Limeira em cima do Palmeiras. Silas João Luiz, Juarez, Bolívar. Bolívar que é o pai do Bolívar, né? Sim. E Pecos, Manguinha que jogou no Guarani, João Batista que jogou na Portuguesa, Gilberto Costa, Bolívar também jogou na Tato, Portuguesa. Tato jogou no Kita- Palmeiras, Kita foi pro foi Flamengo. pro Flamengo, teve até um bom momento. E na Portuguesa também, o Kita jogou bem na Portuguesa. Jogou bem na, E jogou o no Lê que Grêmio. vem pro São Paulo, né? Depois o Lê faz um... E também joga na Portuguesa Joga também. na Portuguesa Isso. também. Né? Vamos virar. Olha, tem multitermo, olha lá, vamos. Momento Abre aí, Merchan Neves momento ali. Merchan, vamos lá. Nós Vamos lá, temos ali a Fabinho, propaganda do anuncie, por Multitermo favor. Termolar. Mais quilômetros com menos de 1 litro. É uma garrafa térmica, né? É uma garrafa térmica. E você Mas quem corria é com a que garrafa. seria capaz de correr com uma garrafa térmica desse tamanho? Pendurada ali? lá. Squeeze, Flavinho. Pendurado, É bom citar que exatamente. nessa época não tinha squeeze. Sim, mas ninguém corria pendurado com uma garrafa É. térmica. Lindo demais. Não devia vender nada, obviamente, Bacana. foi a falência. E o mas- figurino. E o figurino. Fantástico. É né? legal, né? Mais quilômetros com menos de 1 litro. Muito Exatamente. bem. Vamos 86 é o ano do Orelhinha, hein? Orelhinha. Esqueceu. Orelhinha, que era aquele rádio que você sim, pendurava, pendurava. para ouvir os jogos do Brasil É na Copa do verdade, Mundo de 86. É verdade. Bem. Vamos virar a página depois do nosso merchan. Já pagamos o nosso comercial. Última noite em Campinas, aí é a outra semifinal, né? Que a gente tava falando. Olha lá, o goleiro do Guarani, Sérgio Neri. Pode abrir a página aí também É. pra gente ver tudo de perto. Dá pra gente abrir, ó. Sérgio Vamos ver. Neri. Sérgio Nero e goleiro. Quem tá dando a bicicleta? Atenção! 4 letras. Tite. Tite. Quem tá dando Boa. Ah, sim, quem tá dando a bicicleta é o Tite. Com a camisa 8 do Isso, Guarani. O técnico da seleção Né? brasileira jogando no Guarani. E ali ao fundo, O Everton. o mas- Everton, que jogou no São Paulo, no Londrina, no Foi Corinthians. campeão brasileiro pelo Curitiba. O Everton. 85. O Everton. Não, o Everton não, né?
Eu acho que O Everton sim. 85 não, o Everton não tava Não? no coxa, não. Era o Edson ponta esquerda, tinha o Marinho, Lela. o Tobi, né, o Marco Aurélio, mas o Everton não tava. Gomes, que tinha sido campeão brasileiro pelo Guarani. Era Rafael, Márcio, André, Gomes, Gomes, Heraldo. isso. Heraldo que jogou Heraldo. no Cruzeiro. Foi o Heraldo, O desculpa. Heraldo Que e jogou o no Dida. Palmeiras também. Jogou no Palmeiras também. E o Dida na lateral esquerda, que joga depois no Corinthians, é envolvido naquela troca com o Ribamar, com o Neto, né? Aí o meio de campo era o Marildo. Quem mais tá na foto ali? Pera um pouquinho, vamos lá, vamos volta lá. identificar a foto. O Tite tá dando a bicicleta, lá na ponta ali direita o ponta- tá o Renato Pé Murcho, do lado ali direito da perto foto. do Tite aparece o Sérgio Araújo, que era um grande ponta Grande direita, ponta que direita. joga inclusive no Flamengo, joga depois no Fluminense também. Ali atrás é o Gilson Jader e o Renato, né? O Renato Pé Murcho, que Pé jogou Murcho, no São Renato Paulo também, Morugaba. jogou no Guarani. Foi campeão ali pelo Guarani. ao lado também é o Gilson Jader. Apareceu ali Marco Antônio, mas não Esse era o jogo Marco Antônio. é no Mineirão. No Mineirão, É isso? Tá. isso. Aí vai ter o jogo em Campinas ainda para decidir. E o Mas vamos- Bugre vai à final depois. O Bugre vai à final. contra o de São Sérgio Paulo. Nério, grande goleiro. O futebol de também do Guarani. Campinas, nessa época, se a gente pegar como marco inicial 1977, quando a Sim. Ponte Preta é campeã, vice-campeã paulista, e você estende isso aí até durante uns bons 10 anos. O 87 a Guarani Ponte foi- deu uma queda, né? A Ponte já Sim, já mas não a estava tão Ponte boa. foi campeã, foi vice-campeã para Paulista em 77, 79 E 81. e 81. O Guarani foi campeão brasileiro em 78 e vice-campeão brasileiro em 86. E vice-campeão paulista em 88. Em 88 no jogo do Viola. Viola. Então, você veja como o futebol de Campinas, Bernardo, Forte. foi uma potência. Se não me durante- engano, tem uma revista Placar que a gente Quando- Tem começa- uma é uma seleção. seleção, É uma seleção com os dos dois dois, times. né? Eu acho Exato, que eu é ia tipo, falar Cara, sobre começa e com isso. os dava pra Carlos, fazer essa aí seleção lateral direito. fácil. Se você Mauro. pegasse a seleção brasileira de 78, da Copa de 78, a dupla de zaga em determinado momento, que mudava muito, era os caras e Amaral. Os caras é Amaral, um da exatamente. Ponte e outro do Guarani. Um da Ponte e outro do O Guarani. Polozzi da Aí Ponte você tinha um poderia ser Dicá da na seleção Ponte, você fácil. tinha o Renato no Guarani. Miranda, Zenon, lateral esquerdo. Miranda, o Dirley também, que era um O bom Dirley, O lateral Zé Carlos, esquerdo que não também, estava né? na seleção, mas era um lendário jogador, foi pro Cruzeiro Aí depois, Careca, cabeça de área. Lúcio, Tuta, enfim. Capitão. né? Era O Bozó. goleiro era o Neneca, né? Sim. Neneca do E tinha o Guarani. Ca- e tinha o Carlos ainda na como ponta, goleiro né? da Ponte Da Preta. Ponte Preta. Da Ponte Preta. Exatamente. E já Vamos virar tinha o a Dicá, página? né? Vamos falar do Dicá também, quando Dicá, a gente que fala era dessa um monstro. monstro, né? Mais uma foto aí. Aí uma foto curiosa. Por quê? Porque o Guarani enfrentou justamente o Atlético Mineiro na semifinal. E olha só, dois jogadores importantíssimos do Galo em 86 eram oriundos do Guarani, daquele Guarani de 78. Então era o Zenon, que está destacado inclusive na foto ali, Na e o foto da direita Renato, e o Renato. exatamente, na foto pelo Guarani em 78. Você está vendo ali, ó, é o Mauro em pé, né? Time do Mauro, Guarani, vamos lá. é o Mauro, aí o Edson, né? Isso. Neneca, Mauro. Não, então, desculpa. Não, é o Zé Carlos ali. É o Zé O Carlos. Zé Carlos, começa com o Da Zé esquerda Carlos. para direita. Zé Carlos, Edson, Neneca, Mauro, Gomes e Miranda. E Miranda. Aí Aí embaixo, o ataque. Capitão, Renato, Careca, Zenon e Bozó. Bozó. Né? É o time de 78. E dois jogadores importantíssimos do. Acabaram sendo eliminados pelo Guarani, né? O Zenon Esse e time o do Guarani- Renato. esse time do Guarani, campeão de 78, era o time. Era muito um bom, time ganhou legal. do Palmeiras, Ganhou né? do Palmeiras na final. É. Exatamente. Eu posso E- dar uma viajada com o Zenon? Claro. O Zenon foi titular do Brasil no amistoso contra a Inglaterra no Maracanã, em que só jogaram Jogadores atletas que atuavam brasileiros. no Brasil. 84. 84, um show do John Barnes, a Inglaterra vence, eu tava no Maracanã, a Inglaterra vence o Brasil por 2-0 e eu chorei demais. Jura? Porque... Quem era eu o tava técnico com da 7 seleção anos. brasileira? Se eu não me engano, era o Parreira? Edu. O Edu Coimbra. 84, Edu Coimbra, irmão do Coimbra. Zico. Irmão do Zico. Edu Coimbra. Teve uma passagem muito breve pela Exatamente. seleção. Assim, foi uma seleção muito baseada no Campeonato Brasileiro que tinha acabado de terminar. Né? Então tinha Arthurzinho, que jogava no Vasco, Sim. tinha o Arthurzinho goleiro, jogou muito. mas Mas o o goleiro era Roberto Costa e Paulo Vitor. Só ter brasileiros, Roberto Costa do jogadores Atlético atuando no Paranaense, Brasil. Foi que pro depois Vasco. foi pro Vasco. É verdade, 84, mas também não havia muitos jogadores brasileiros selecionáveis atuando fora. A Júnior, Zico, Sócrates... O Sócrates já tinha ido pra já tinha ido pra Fiorentina, o Zico pra Falcão, Udinese, Falcão. Era o Edinho. início dessa O êxodo mesmo Diáspora. começa após a Copa de 1982. Porque o Brasil tinha só o Falcão jogando fora. Eu lembro que quando abriu o mercado, né, principalmente o mercado italiano, o primeiro jogador brasileiro que foi para fora foi o Falcão. Teve Jogar o na Roma. Juari. O Juari Juari do Santos, foi que foi pro Porto, pro né? Antes e do depois Falcão? para Internazionale. É, isso. Porque em 1980,
O Enéas vai para o Bolonha. Isso. O Enéas Teve o da Luiz Pereira Portuguesa. no Atlético de Madrid, né? Também. Leivinha Mas é da também. década de Mas é que o mercado Leivinha no italiano Atlético fechou Madrid. de 66, se não me engano, até 79, por conta daquele vexame para a Coreia do Isso. Norte e tal. Eles falam, não, só E vai era, jogar... o futebol rico, na verdade, da Europa. Então aí começa esse... Tanto que a primeira leva de brasileiros, leva grande mesmo, vai para Itália, né? Tanto que o Zico vai jogar na Itália, o Jori vai jogar na Itália, o Júlio, o Casagrande. O Pedrinho, Vicençotti, o Também. Luvanor foi jogar na Itália. No Como, né? Vai pro do o Goiás. futebol né? italiano, No Como, Milton, do Curitiba, Milton que do disputou Curitiba. o Campeonato Brasileiro de Milton, 87. exatamente. futebol Foi italiano- medalha de prata em 88. 88. E tem uma curiosidade O sobre futebol italiano era a Premier League da época. Né? Perfeito. E tem uma curiosidade em relação ao fechamento, a gente fica viajando, do mercado italiano em 1966, e quem era estrangeiro poderia continuar, só não podia contratar. Tá. E o Nenê, que jogava no Santos, acaba sendo campeão pelo Cagliari em 1970. O time do E ele Didi foi um Nenê, Rivas. desses que- atacante, um o desses que centroavante ficaram. Nenê, né? É. Vamos lá, virando a viagem, hein? página. Vamos lá. Assim que é legal, pô. Aí mais uma foto aí, o Sérgio Neri, o goleiro do Atlético Mineiro era o Pereira. Pereira que não ficou tanto tempo, ele era sucessor, né, do João Leite, estava passando, né? João Leite, Bastão o João aí. Leite tinha sido um grande goleiro. É. Que camisa invocada do Pereira, né? Bonita, né? O Seguro Pereira, segundo E ali aí- a E aí o legenda. patrocínio da Agrimisa, Que Atlético é uma Mineiro. empresa agropecuária, né? É. Eram os primeiros anos Não de sei se patrocínios não deu para nas abrir camisas. direito, mas tem um merchan, mais um merchan, assim. Só quem faz o melhor em artigos esportivos poderia criar a maior estrela do futebol. Você Sabe de cortou quem? quem? Tá Quem que é? cortado aí, É. eu não sei por que tá cortado. Mas é a Drible, A Drible. Drible né? que A fazia Drible que fazia As bolas do Campeonato as Paulista. bolas do Campeonato Paulista, exatamente. texto assinado ali desse jogo pelo Bruno Bittencourt. Sempre faz Vamos- aqui exatamente. uma referência e uma reverência aos grandes jornalistas que passaram por Placar. Vamos lá, virar a Texto página. impecável. Aí chega a capa, né? Um troféu em boas mãos, o Evair e o Careca disputando a artilharia do campeonato, uma disputa muito feroz do campeonato e disputando a bola de prata, consequentemente, né? Um prêmio importantíssimo da Placar, criado aí, esse prêmio pelo jornalista Michel Lohance. Michel Lohance é uma grande referência, né? Para todos nós. E Evair, novinho, e o Careca perto de ir para o Napoli, né? Porque já tinha uma É. negociação já em andamento. O Napoli é campeão em 86 e 87 sem o Careca. O grande jogador, evidentemente, era o Maradona, mas tinha um cara que era muito bom, que depois não é campeão com o Careca em 90, que é o Jordano. É o Giordano que fazia a dupla, né? E ali time os do dois, a coincidência é muito grande, coincidência, assim, o que motivou principalmente essa capa, além dos dois grandes jogadores e tudo mais, é que a origem deles era muito parecida, né? Ambos nascidos praticamente no Guarani, o Careca já um pouquinho mais velho, 26 anos aí, campeão brasileiro de 78, e o Evair buscando, com 22 anos de idade, buscando Só um lembrando, outro título brasileiro. na verdade o Careca termina como artilheiro daquele campeonato, porque afinal, o primeiro jogo é 1-1, né, no Morumbi, gol do Evair, e o Careca vai lá e empata. Continua aquela A mesma disputa. briga. Aí no jogo, no Brinco de Ouro da Princesa, termina 1-1 no tempo normal, né? Que começa com um gol contra do Nelsinho no cruzamento do Zé Mário, lateral esquerdo do Guarani. E o São Paulo empata, tem o gol do Bernardo, aí depois O jogo tem a termina prorrogação. 1-1 no tempo normal. Mas aí na Aí tem uma prorrogação, prorrogação que é eletrizante. tem o gol do Pita, É, e aí tem a virada do Guarani, sim. né? João Paulo. Com o João Paulo e com o Marco Antônio Boiadeiro de Boiadeiro. cabeça e o João Paulo. E tem um pênalti em cima do João Paulo, Quando né, o que não é Guarani já marcado, vencia, exatamente, que já era no final no tempo normal, na verdade. Foi até... Não, esse tava pênalti, 1-1. salvo engano, esse pênalti 1 foi a na 1. prorrogação. Eu acho que foi na não? prorrogação, Foi na né? prorrogação. E quem ia bater ia ser o Evair, né? Que É. não costumava perder pênalti. É. Foi um pênalti, assim, absurdo. E aí, no o final, árbitro José de Assis José Aragão de Assis não Aragão marcou. não marcou o pênalti. E o Evair não fala o nome dele até hoje. E o Tite também evita Tite falar também não. também. Evita falar. E aí o São Paulo E aí, no final, um chutão do Wagner Basílio pra frente, um desvio de cabeça do Pita, e o Careca vai lá e empata o jogo. Curiosamente, no mesmo gol que ele tinha feito o gol do título
Em 78 em contra o cima do Palmeiras, Gilmar. né? Foi 3-3 esse jogo. 3-3, aí vai tempo pra normal, pênalti. 2-2 na prorrogação e vai para os pênaltis. E Aí o João eu Paulo- O Careca perde. O Careca perde pro São Paulo, o João Paulo perde pro Guarani, o Marco Antônio, lateral direito, E eu perde não pro consigo Guarani. deixar de comparar essa final do Campeonato Brasileiro com a final da Copa do Mundo do Catar, cara. Porque aconteceu Emocionante. tudo na prorrogação, né? Emocionante. Foi para os pênaltis também. Bom, não tinha VAR, obviamente, e tal. Se tivesse, o Guarani Sim. seria bicampeão, provavelmente. Eu acho que foi a Mas foi maior uma final baita da final. história do Campeonato Brasileiro. Ai, Talvez tenha eu sido. teria viu? que repassar uma revisão Tem todas uma as outras. grande final Em pra emoção, mim, né? que é a de 80. Claro que por razões... Atlético e Flamengo, não, mas é um objetivas, jogo, mas é um jogo jogaço, espetacular. um 3-2 no Maracanã, com direito à expulsão do Reinaldo. Sim. Reinaldo jogando sem O condição Silvestre, né? O drible que o Nunes fala que mostrou. Silvestre que entrou naquele jogo, né? Entrou naquele Ele não era jogo titular. e o Nunes brinca, né? Que ele falou, ó, Silvestre, ó, o Cristo Redentor, né? Foi lá e driblou, né? E tem uma coisa interessante dessa final de 86, que a decisão acontece no Brinco de Ouro da Princesa, como havia acontecido Sim. no 78, mas num estádio completamente diferente, porque o Brinco era um estádio muito acanhadinho, pequenininho, Sim. né, que só tinha um anel, e com a conquista do Guarani em 78, o clube ganha corpo, ganha dinheiro, a cidade muito rica, a região muito rica, e o Guarani muito rapidamente constrói não é um anel ali, o que seria ali, um tobogã também, enfim, constrói uma tipo nova... um tobogã, um novo setor enorme, gigantesco de Sim. arquibancada, que em 86 já é usado. Já é usado. Tanto que o público desse jogo é um público bem maior. bem maior. Vamos virar a página agora. Troféu em boas mãos. Bola de prata. Aí a bola de prata. Alguns jogadores que estavam na bola de prata ali, ó, destaques. Eu falei, Tá lembrando? Daqui eu não vou conseguir ler. Olha lá. As fotos ali são... 17ª bola de prata, 2 novos líderes. O volante Bernardo, que ainda pode melhorar sua média, e o ponta Robson, que não Robson do Cruzeiro. Não joga mais e só torce. O Robson teve uma passagem também marcante pelo Novo Horizontino em 90. Ele fez parte daquele time do Novo Horizontino, dirigido pelo Nelson Batista. E ele formava o ataque junto com o Paulo Sérgio, que foi tetracampeão mundial. Vamos ver quem tá na bola de prata, ele precisa ampliar aí pra gente ver. Tem que aumentar. Só pra gente lembrar de alguns jogadores. Vamos lá, goleiro Zé Carlos do Flamengo estava liderando. Isso. Alfinete do Joinville. Lateral direito, Alfinete do Joinville. Que era do Corinthians antes, aí ele vai... Grêmio também, né? Vai pra Ponte Preta e depois ele vai pro Joinville. O zagueiro central... Peraí, Benê, do América. Benê do América. Eu não lembrava dele. Quarto zagueiro, o Dario Pereira. Sendo que o Ricardo Gomes do Fluminense também estava disputando ali. E lateral esquerdo, Eduardo do Fluminense. Eduardo, volante. Que é o Eduardo português, né? Jogou no Vasco depois. Jogou no Vasco depois. É Bernardo, né? Bernardo, meia pita, meia armador, eu gosto dessa denominação perfeita. E ponta de lança, o Jorginho, que é o Jorginho que veio do Marília, do Palmeiras, né? Palmeiras. Aí a ponta direita, Robson do Cruzeiro, centroavante o Careca liderando, com o Luizinho do América em segundo lugar, e o Iver estava em terceiro. João Paulo do Guarani na ponta esquerda. E o Valdo perto também ali. Na bola de ouro, quem liderava ali era o Careca. O Zé Carlos do Flamengo em segundo lugar. Eu não enxergo daqui, mas o Valdo, ao qual você se refere, é o Valdo que era do Grêmio? Do Grêmio. Tava na ponta esquerda, ele era meio campista. Ele era um quarto homem, né? E olha quem aparece na ponta esquerda na lista da bola de prata também. Era o Luiz Carlos Martins. João Paulo, Valdo, Edu, do Palmeiras, João Paulo do Corinthians, Romário como ponto esquerdo. E o Romário como ponto esquerdo. E o Sidney é porque jogava com a 11, né? Exatamente. Porque Valdo, o Roberto aliás, era o centroavante. Camisa 10. Era o centroavante do Vasco. Vale lembrar que o Valdo, pouca gente se lembra disso, foi convocado para a Copa de 86. Exatamente. Como um reserva ali, uma eventualidade do Zico. Coringa ali também, né? Que precisava. O Valdo jogava no meio de campo e jogava como ponta também. E nessa época aí, a bola de prata já estava um pouco mais disciplinada. A gente, ao longo dos nossos programas aqui, revisitando o placar, a gente vai entender por que tanto jogador do ABC, do Motoclube, do Alecrim e do Sampaio Corrêa tem uma surpresa ali, por exemplo, o Joinville, né? Anos 70. Joinville em 86, né? Joinville, tem uma surpresa. O Alfinete, né? O Joinville que disputou pela última vez a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2016. Caiu e tá despencando. Vamos virar a página. Quando o juízo bate a porta. Essa daí é fantástica. Renato Gaúcho tomando uma água de coco, talvez na Barra. Será que era na Barra? Sei ali, lá. Sul, não, ali, não deve ser. 86 a Barra não tinha nada. Leblon. Lógico. Leblon tem pinta de ser Leblon. O ponta gaúcho
foge da noite carioca e forja uma imagem de responsável para afirmar-se como ídolo do Flamengo. Ele Você busca isso explica daí aí, até Bernardo. hoje, né? Você explica aí. Isso não aconteceu. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu, ele nunca fugiu da noite. O próprio Renato Mas ele admite. sempre foi ídolo do Flamengo, foi Sempre. ídolo Então, por onde ele em passou, 1987, pra mim, o Renato foi o melhor jogador do Flamengo na campanha do título brasileiro. né? Sensacional, realmente. É. E aí, mais uma foto, a gente vai virar, mas eu vou mostrar o Renato ele tinha Gaúcho. chegado ao Flamengo em que ano, o Bernardo? 86. 86 para Esse ano 87. mesmo. Aí ele- 86 aí ele já para tava- 87. 87 ele já é jogador do Depois tem uma Flamengo. história bem legal do Renato Gaúcho, eu conto numa Quer outra dizer, vez. ele novinho Ele- já tinha a fama de não ser muito ajuizado, Sim, né? sim. É, exatamente. Vamos virar a página agora? Vai mostrar, na verdade, mais uma foto. Olha só, o Renato, que estava cortado ali, né? Ah. Com a Baby Consuelo. Baby Consuelo. Então Baby Consuelo. Baby Consuelo é Baby do Brasil, né? Baby do Brasil. E com E o Pepeu o Pepeu Gomes. Gomes. Grande aí, guitarrista. Maior guitarrista, É. um dos maiores guitarristas da história Muito legal. da música brasileira. Essa camisa do Renato é legal, o Bernardo tem uma, o Facincani também tem uma. Ele é usa verdade. aberta, inclusive, né? Ele vai também. Que demais. É. Tá. Vamos lá. Baby Consuelo e o Pepeu Gomes tinham uma música Barrados na Disneylândia. Eu e Pepeu, Pepeu e eu. Era o refrão dessa Exatamente. música. Casados, né? É. É. E eu me lembro também de Adão e Eva no Paraíso, que era de Rock Santeiro. Exatamente. Um ano antes, 85 Tudo também, azul, eu e ela comigo. né? É. Tudo azul, sem pecado, nem juízo. Vou virar. Olha só, pare de se preocupar com a falta de dinheiro, Flavinho. Como você vê, Bernardo. os coaches que Exato, ajudam a existem há enriquecer muito existem há tempo. muito tempo. E o entendeu? pessoal continua sem dinheiro. Continue, as pessoas continuam consumindo esses picaretas. Pare de se preocupar com a falta de dinheiro. Isso foi um trovão? Oi, cara. Com este método e um pouco de habilidade, você triplicará seu orçamento mensal. Pô, eu vou comprar esse livro. Vamos- Será que tem ainda tempo a vender? Não, tem que mandar pro endereço lá. ó. Tem um vamos sair cupom daqui, ali, vamos tem o ao endereço sebo. ali. Vamos, aumenta aí a imagem, deixa eu ver quem é que vendia esse livro e quem era o autor. Para receber o método, Tony viu? Delgrau. O método do senhor Tony Delgrau. Coisa maravilhosa, gente. Um abraço ao Essas Tony coisas em Delgrau, né? 1986. Espero que ele tenha enriquecido, né? Ele tem Hoje enriquecido. seria um influencer, né? Seria um influencer, teria um canal Influencer, no YouTube, exatamente. certamente. De muito sucesso. Com milhões Muito de sucesso. seguidores. Um abraço ao senhor Tony Delgrau, onde ele estiver. Maravilha, a É. capa, uma caixa Muito legal. registradora. É isso aí. Agora, olha só. Leão em Arena Nordestina. Logicamente que o Leão também é o esporte. Sim. Mas estamos falando de Emerson Leão. Ele tinha deixado o Palmeiras. Olha, também, se eu fosse o Leão, também teria deixado o Palmeiras, porque ser reserva do Martorelli não dava, né? Não dava. Leão que foi Ele pra tinha Copa ficado. de 86, Exatamente. cara. Mas aí ele estava insatisfeito no Palmeiras porque ele tinha ficado na reserva do Martorelli. E convenhamos, ser reserva do Martorelli é para pegar realmente a O cara bolsa e ir com- o cara embora. com tantas acabou. Copas do Mundo. Não dá. Chicotear. Quantas Copas ele disputou? 4. 70, 74, 78, 86. E Quatro deveria Copas. ter ido em 82. Deveria Ele ter e o ido em Raul, né? 82, né? Em 82 foram Valdir Pérez, Carlos Paulo e Paulo Sérgio do Botafogo, e o Carlos na época da Ponte Preta, né? Chicoteado por uns, adorado por outros, o indomável e calejado goleiro ressurge para o futebol no Recife. Ressurge, e aí tem uma história curiosa, né? Que o Leão vira técnico, né? No esporte, né? Ele Ele para de jogar e ganha a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 87 como técnico do Como esporte. técnico, Ele é o exatamente. técnico do esporte no módulo amarelo. Com o módulo amarelo. Ele e Jair Pisserni também, que dirigem É. o esporte ali. Virando a página, Leão, portanto. Eu diria, antes voltar? de a gente voltar, falar agora de Casagrande. Casagrande, é que o Leão ir jogar no esporte Vamos voltar um foi pouquinho na página foi do um dos Leão, grandes, então. foi um dos primeiros grandes movimentos do futebol nordestino Sim. em termos nacionais. Contratar um jogador de Copa do Mundo, Sim. um jogador que estava no Palmeiras e tudo mais. O futebol nordestino começa, né, Sim, a dar uma... a encorpar e falar assim, ó, nós estamos aqui, nós existimos. porque não é só um celeiro, né? Vira... Não, exatamente. manda o Sim. Birubiru, de repente, pro Corinthians, E o Givanildo, né? O Santa Cruz teve um Santa timaço Cruz, nos anos o 70, Enágio, né? Sim. Que vai pro Flamengo. Enágio, o Peu, que vai pro... A Catuense forneceu jogadores pro Flamengo nos anos 80 e 87. Van Dijk Verdade. e Luiz Centroavante. Henrique. E Luiz Henrique, o Meia, que jogou o no meia, Bahia que jogou no também. Bahia, jogou no Exatamente. Fluminense, jogou na seleção brasileira. Exatamente. Jogou no Palmeiras. E o Enágio veio do futebol pernambucano pro Flamengo. O futebol do Nordeste ainda era visto com um
certo, como, sei lá, uma coisa com uma certa excentricidade, né, pelo Sul Maravilha, mas já tinha estádios gigantescos construídos Sim, a durante Ilha o do regime militar, Retiro, no Ceará, Arruda, no Maranhão, Castelão, em Salvador e o Continental. Recife com 3 times grandes, né? Sim, 3 times De fortes, torcidas enormes. né? Aliás, Recife precisa voltar, né? A ser... Precisa, Pernambuco precisa Pelo voltar a amor ser de forte. Deus, é exatamente. Adoro o Recife. Vamos lá, virando a página. Casagrande, a descoberta de Portugal. O Casagrande tinha deixado o Corinthians para jogar no Porto. E na época falava-se o seguinte, que o Porto era o clube mais organizado da Europa. Do país, É? ali tá escrito, na verdade, né? Mas era um dos Mas mais era organizados da Europa. Mas tanto foi que campeão era do mesmo. mundo em campeão 87. mundial. E né? era mesmo. 87. E O time que provavelmente tinha Raba continuação. Madjer, que enfrentou o Brasil na Copa de 86, jogador argelino, que disputou a Copa de 82 e assombrou o mundo, comandando Dirigido a por- Argélia. É Mourinho. José Mourinho. E o time campeão mundial, o time campeão da Europa. E- O Porto. Não, o Porto foi campeão em 87. Ah, em 87. E peraí. depois 2004. Claro, Com não, o com Juari. Mourinho. Inclusive o Juari também Juari é campeão jogava do nesse mundo. time. Jogava falando de também. Mas o craque era o Raba Madjer, né? É. Vamos virar a página. Casão em Casão Portugal, demais, que né? Vai ainda ser o Casão também. Olha lá, Flavinho. Que carro é esse? Isso, Você é um, tem que- isso é um Audi. Peraí, É um- eu preciso... Abre a foto, Maura, por favor. A gente tirou nós a estamos legenda, falando de hein? que ano? De que ano que é isso? 86, 87. É um Renault. Não, Tá agora na- que eu tô vendo, eu tava tá na vendo pela legenda. grade ali. Não é um Audi, realmente não é um Audi. É. É um- Casão com o Renault. Ali, devia ser um carro absurdamente caro Talvez não. da época. Mas ou não? bacana, desses Bacana, né? anos... Lembra um pouco puro o anos prêmio, 80, né? Lembra um puro pouquinho anos o prêmio 80, da linhas Fiat? retas. Lembra um pouco, sim, com É. as lanternas envolventes. Vamos virar a página. As placas de Portugal eram pretas, né? Virando a página. Olha, tinha um reforço pintando no Palmeiras. A gente falou de ponta esquerda agora há Mauro pouco. Van Basten. O Mauro jogava uma bola na Ponte Preta absurda. Todo mundo queria o Mauro. E o Mauro, que hoje trabalha no Corinthians, aliás, trabalha no Corinthians há muito tempo, né? Como observador técnico, coordenador, enfim. Algumas funções, né? Do Mauro, um coringa. Isso aí era essa sessão de placar era uma sessão de, você vê aí, terça 10, né? Era Notícias tipo uma das- agendinha da Isso, semana, do que o que aconteceu, aconteceu fatos. de mais importante ali e tal. Então Não aí tem o a Mauro foi contratação do Mauro. contratado. E embaixo vocês leem ali que o piloto Roberto Pupo Moreno, com 2 P's, tá errado, era Isso. um P só, informou em Brasília que a Ford e a Honda pretendiam desenvolver os motores aspirados utilizados na Fórmula 1. E o laboratório seria a Fórmula 3000, 3.000. onde o Moreno correu e foi campeão em 88. Ele foi campeão em Está 88. citando ali Maurício Gugelmin. Maurício Gugelmin, que depois estrearia na Fórmula 1 em 89. E o Moreno, ele correu na Fórmula 1 em 87. Sim. Depois ele ficou sem dinheiro total, voltou para a Fórmula 3000 e foi campeão da Fórmula 3000 com um carro totalmente branco, sem nada de Ele foi patrocínio. piloto da AGS também, não foi? Então, na Na AGS ele GS. correu em É. 87. E na E aí, Andréa Moda também. André Moda em 92. E no ano seguinte, pelo título que ele conquistou na Fórmula 3000, em 89 ele é contratado pela Ferrari, ao longo do ano, em 88, ele é contratado para desenvolver o câmbio semiautomático. O cara que desenvolveu o câmbio semiautomático, aquele de trocar a marcha aqui, foi o Moreno na Ferrari, Moreno. durante o Era ano de o borboleta? 88, de borboleta. E ganharia, o primeiro carro a ganhar, a Ferrari foi a primeira a ganhar uma corrida com esse câmbio, no Brasil, Jacarepaguá, em 89. Com O Mansell, né? com o Nigel Com o Mansell. Mansell. Que tinha um problema com esse câmbio, acho que dá tempo de contar. O câmbio, você tem que sobe a marcha aqui e desce a marcha aqui, reduz aqui. Então, o Mansell era meio chucro, né? Aí os caras da Ferrari falaram para ele, olha, na direita, Leão. a direita Nigel sobe marcha, tá? Segunda, terceira, quarta, quinta. Ah. Na esquerda reduz, tá bom? Ah, tá bom. E vai o Mansell para a pista. Só que o volante de Fórmula você faz assim, quando você vai. E aí, a direita era para subir. Então ele entrava nas curvas, ele fazia assim e ele subia as marchas em vez de descer. Aí como é que resolveram o problema pro Mansell? Deram uma luva vermelha e uma luva azul para ele. Falaram, luva vermelha, sobe as marchas. Luvas azuis, então tá bom. Aí ele conseguiu. Aí conseguiu ganhar o grande prêmio do Olha, Brasil.
também tem que ter uma certa habilidade com Era isso. um jegue Vamos completo. lá. Mas é um jegue do bem. Jegue. E quando ele Tô desmaia- tô e sendo quando muito, tô sendo muito E quando agressivo ele e ofensivo. desmaia em Jacarepaguá empurrando o carro também. Também, ele bate a cabeça Bate uma a vez, que cabeça ele tá uma na, vez, na, ele na, tá- na O- caçamba de um carro para ir receber Quando o é troféu. campeão em um Galo Ring, não é isso? Campeão em 92 e o É. Garoring, campeão em 93 da Fórmula Indy. Fui muito deselegante com ele, jegue nada. O Mansell era um puta de um piloto É, bom demais. E ele foi o único piloto que, na história, que foi campeão vigente da Fórmula 1 e da Fórmula Indy ao mesmo tempo. Porque quando ele ganha em 92 o título, ele é campeão, depois ele ganha a Fórmula Indy em 93, antes de o Prost ser campeão mundial Legal. Com o em Williams, Portugal né? com a Williams. Que o Prost tinha Se aposenta se naquele aposentado ano. e tinha voltado, né? Na Sim, verdade, ele tinha parado foi em isso. 92, voltou em É, e 93. voltou, Quando a gente né? fala de Prost e empurrar carro, eu me lembro de uma corrida em Dallas, nos Estados Unidos, acho que em 1984, que o Prost também usou Também, esse pô. artifício Hoje não de pode. empurrar pra poucos metros da linha. passar. Hoje o Mansell- Dallas, cara. Foi no Grande Prêmio da Inglaterra que o Mansell comemora a vitória, ele tá muito à frente, aí de repente Canadá. o Panis... Canadá. E Pane aí, seca, Piquet né? ganhou. ganhou Pane Piquet. seca aí que... e Não, o Piquet ainda dá uma carona pra ele na Ah, volta, não, né? é o Não, não. Mansell, o Senna que ganha, né? Não, o em Piquet, 81, eu acho que é o Piquet. Canadá é a última vitória do Piquet. Isso. 81 não, desculpa, 91, 91. Viajei. E o Mansell, na verdade, era um carro fantástico, que ganharia o campeonato no ano seguinte, e a burrada do Mansell foi o seguinte, ele estava um ano na frente do segundo colocado. E aí, na última volta, ele começa a tirar o pé do acelerador e começa a fazer tchau Fazer pra tchau pra torcida. torcida, E não é exatamente. pane seca, ele por isso que eu falo que ele era meio chucro. Quando ele tira o pé, o carro de Fórmula 1 não tem bateria, né? Tem um alternador ali, uma micro bateria. Falhou o alternador. Ele para de alimentar o alternador, porque ele vai tirando o pé do acelerador. E o carro apaga. E o carro apaga. Puf. E aí o Piquet passa, faz tchauzinho pra ele e ganha a corrida com a Benetton. Vamos virar a página. Aí os escudinhos da placar, né, que a gente não podia deixar de citar. Aí são dois times que subiram. Só quero ver se o Bernardo vai lembrar o segundo. Você Eu consegue não enxergar? enxergo, eu não Bernardo, enxergo. É uma pena. Abre- Se você chegar lá pertinho, será que você Vamos vê? lá? Vai lá. Agora vai dar. Ah, sem olhar, hein? O primeiro é o Noroeste, né? Tô fácil. Isso. Ah, o Beck é o de Blumenau. Não. É um time paulista também. Paulista. É o Bauru. Bandeirante Não, de Birigui. Bandeirante de Birigui. Bandeirante Não, de Birigui. sabia. Quem era o técnico do Bandeirante nessa época era o Dudu, o Legário Tolói. Tio do Dorival Júnior. Isso, o tio do Dorival Júnior, grande ídolo do Palmeiras, o Dudu, meio de campo com o Ademir da Guia, enfim. Eu viajei porque o Beck Mas é era muito legal. tricolor, E- só que verde. E olha não o que preto. acontecia, Isso. ó. Você tinha que comprar a edição seguinte, porque você recebia os times até o 6. Até o 6. Aí depois você tinha que comprar para completar Exatamente. os escudinhos, né? E tinha essa história aí, você tinha que consumir a placar de qualquer jeito. De qualquer jeito. E, É. putz, recortar escudinhos de placar era Sim. uma coisa que toda criança fazia. Ó, Eu e não o sei, Noroeste comprava botão essa avulso. coleção é E o São minha, né? Bernardo tava em Eu não sei alta. nem como é que eu não recortei. O São esses, Bernardo estava em alta, que disputou até com o Noroeste ali, tá? Aparece ali se a gente voltar, vai aparecer a ficha técnica ali do Deixa eu ver São lá. Bernardo. Time da segunda divisão, né? Vamos ampliar, Vamos ampliar de novo a imagem pra Vai gente ver aparecer a ficha técnica. desse jogo aí. Olha lá. O Bandeirantes Noroeste 2, com o São Silvio Bernardo Luiz, 1. né? Vitor Hugo, esse Vitor Hugo, zagueiro do Noroeste, é uma história bem curiosa, né? Jogou no Corinthians. Não jogou. Esse jogou no Flamengo. Vitor Flamengo, Hugo jogou verdade. no Flamengo. E é uma história curiosa, porque ele vai depois, ele vai pro Bragantino. E o Bragantino, ele joga muita bola no Bragantino. Aí o Bragantino resolve fazer uma troca com o Guarani, porque o Guarani estava de olho no Vitor Hugo. Aí o Guarani falou, eu vou te dar um monte de jogador. Nisso, ele monta o Bragantino de 89 e de 90, porque manda o Gil Baiano, lateral direito, manda o Júnior, zagueiro, manda o Ney, quarto zagueiro, manda o Zé Rubens, manda um monte de jogador o Mauro Silva vai nessa troca. E Esse time pelo tinha o Vitor Hugo. Mazinho ainda, né? Exatamente, o Mazinho, o Tiba, né, que jogou no Vasco. A gente então. tá vendo ali, olha, de segunda divisão, né? Era o quadrangular decisivo para ver o acesso. Então tinha São Bernardo, o Bandeirante de Birigui, Isso. União Agrícola Barbarense e o Noroeste de Bauru, né? É. Então tem todas as fichas técnicas, o jogo lá em Bauru com mais de 5.000 pessoas, bacana,
a cidade sempre abraçou o Noroeste. Sim. Mas do lado esquerdo, lá em cima, tem lá um jogo entre Taguatinga e Guará pelo Campeonato Brasiliense, Campeonato do Distrito Federal. Público, 90 pessoas. 90 pessoas, né? Complicado, É né? maravilhoso. Muito Mas- Bom, vamos virar, já terminando, né? Aí uma propaganda. Ah, dá para aumentar? Aí. Isso. Página dupla, essa custou caro. É, Vai comprar essa a página dupla duas na Placar, páginas né? da Placar. Você teve um seguro da Porto Seguro, Flavinho? Acho que Rapaz, todo mundo deve ter tido. é possível, acho que sim. Para evitar esta, né, que é uma sirene, gente, que coisa. Pra evitar uma sirene. Que propaganda cara. pavorosa. O break light Pra colocava evitar uma ali sirene sobre e a o- polícia atrás do ladrão. Break- banco traseiro, né? isso, você colocava... Uma sirene. Ah, não, era um- o brake light é para evitar acidente, né? Desculpa, Exatamente, né? É verdade. porque era uma terceira. O brake light é É. a terceira luz de freio, né? Que foi desenvolvida nos Estados Unidos e tudo mais. Todos os carros saíam de fábrica já nos Estados Unidos Mas com aqui brake no light. Brasil não. E aqui no Brasil não, era um acessório. É. E a Porto Seguro, ela dava, para quem fizesse o seguro, ela dava de presente o Brake brake light, que realmente aumenta a segurança. Você consegue ver o carro da frente, além do carro que está na sua frente, imediatamente à frente, você consegue ver freando. É um negócio muito estudado e tal. Mas a propaganda é tenebrosa, né? É. Porque para você evitar morrer na Ir pra ambulância, ambulância você... é melhor você ter um brake light. brake light. Que é mais Digamos que bonitinho. mais direto que isso, É impossível. impossível. É, mas, impossível. Muito mas a bem. Porto Seguro, a gente tá aberto, tá? Qualquer Sim, coisa aqui. não, mas a publicidade. É, a publicidade, tem Porto quantos Seguro, anos atrás? realmente. Nós estamos falando de. Eu me lembro que o meu irmão 37 anos tinha o atrás. seguro Porto Seguro, né? Igual Na ao brake época, light. o Valmir, meu irmão Valmir, e ele ganhou o brake light pro Passat TS dele, 82. Era chique ter brake prata, light. Então, E era bonito, né? Que era chique. Você tem uma um terceira negócio. luz de freio, É, era bacana. bacana. Muito bom. E aí terminamos, né? Novo. Essa viagem até 1986. Foi ótimo. Você gostou? Adorei. Gostou, Bernardo? Adorei. Gostei, falei muito, atrapalhei os amigos. Imagina. Mas foi muito legal. Enriqueceu aqui, Foi Bernardo. muito bacana. Revisitando é sempre muito bom. Muito legal. E aí a gente tem a... Ah, vamos fazer a propaganda, né, Flavinho? Você que fez a semana passada. Fazemos de novo. Aqui está A a nossa edição placar. dos campeões, a As última edição bancas. nas bancas de placar, a próxima já está chegando, então você que ainda quer esse documento histórico dos campeões, corra, garanta com o seu jornaleiro. É isso aí. Existem ainda os jornaleiros? Tem, ainda tem. Existem. Existem. São figuras importantíssimas. É isso aí, A edição dos gente. campeões. Revisitando o placar, fica por aqui. Teremos mais na próxima terça-feira com mais uma viagem histórica. Que ano você quer? Não sei, Ele, você que escolhe essas a gente coisas. define. A gente aqui fala um monte Bernardo, de bobagem. sugere alguma coisa? Você sugeriu 85? Não, foi o Eu Flavinho, que né? sugeri Não, 85, mas o 87. Bernardo, 87 também é um ano bom. E eu acho que o nosso Alan também... Alan, né? Ele não gosta de ser Alan. Vai Vai gostar também de 87. Valeu. Então tá bom, gente. Grande abraço. Até a próxima.